Alguns jogadores demoram para acontecer. Alguns jogadores nunca são convocados para a seleção brasileira, mesmo sendo bons. E temos até mesmo craques geniais que nunca ganharam uma Copa do Mundo. Mas não foi o caso de Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo do futebol brasileiro e, para alguns, do mundo. Ele unia a técnica de um meio-campista, a precisão de um atacante e a recomposição de um zagueiro. Ele está na lista dos maiores ídolos do Real Madrid. Simplesmente vestiu a camisa mais pesada do futebol por 11 anos, sem ser ameaçado. Na sua posição, ele foi hegemônico e na seleção, nenhum técnico ousava não o convocar. Roberto Carlos foi sem dúvidas um marco para o futebol brasileiro. Você sabia que sua primeira convocação para a seleção foi aos 11 anos de idade? Isso mostra que desde pequeno ele sempre foi um craque de bola. Roberto nasceu em Garça, no interior de São Paulo. E sim, ele tem seu nome em homenagem ao rei Roberto Carlos. Rapidamente se mudou para Cordeirópolis e lá sua trajetória começaria. A família de Roberto era muito humilde, por isso desde cedo ele ajudava com as contas. Antes dos 11 anos de idade, ele iniciou sua vida de trabalho em uma fábrica de tecelagem. Todo o pouco dinheiro que conseguia ia para o seu pai, que era seu principal responsável. No seu tempo livre, ele, assim como seu pai, adorava jogar bola. Sua posição era meio-campista ou segundo atacante. Quando Roberto entrava em campo, todo mundo ficava sem palavras. Ele era o típico jogador que sabia tratar a bola, colocá-la no chão e fazer o time andar. E tudo isso com menos de 11 anos de idade. E todos os seus adversários eram amigos do seu pai, ou seja, muito maiores que ele. A fama do garoto se espalhou pela cidade, até que o time da cidade o chamou para jogar lá. Ele iniciou como meia, mas um dia um dos garotos do time não pôde ir ao jogo, por isso ele teve de ser improvisado como lateral esquerdo. Ele não queria, preferia ser meia ou então atacante, mas aceitou. Aquele sim mudou a vida de Roberto para sempre e da sua família também. Aquele sim era o início da jornada de um dos maiores ídolos do futebol. Na sua posição, ele jogou tanto que o time profissional União São João de Araras o contratou. Ele era o primeiro júnior que o time chamava para ser profissional, demonstrando a confiança naquele baixinho habilidoso. O União foi muito importante na minha carreira. Além de ser o clube onde comecei no futebol, era extremamente organizado, com uma boa estrutura e investia em jogadores de nome. Havia muita tranquilidade para jogar. Tive muita sorte de ter dado os primeiros passos por lá, disse Roberto Carlos anos depois. Em 1990, ele já estava no time principal e era um dos principais jogadores, mas novamente, o destino ajudaria ele. Éder Aleixo, ídolo do Atlético Mineiro, passaria uma temporada no União e com ele, Roberto aprenderia cobranças de falta. Isso mesmo, sua marca registrada veio de treinos com Éder. Só podia ser um craque ensinando o outro como se fazia. E anos depois, em 1992, Roberto foi emprestado para o mesmo Atlético Mineiro para um torneio amistoso na Espanha. Nesse momento, olheiros do Real Madrid correram para cima do garoto, mas o então presidente do Madrid na época, Ramon Mendonça, disse: "O garoto não tem estatura para jogar aqui." Se ele soubesse o tamanho do erro que estava cometendo, nunca mais jogaria nenhum jogador sem conhecê-lo de verdade. Porém, o Palmeiras da Parmalat não tinha nada a ver com essas bobagens ditas pelo presidente do Real. Contratou Roberto por R$550 mil. Mas antes disso, o União São João tentou vendê-lo para o Corinthians, que também se recusou, pois já tinha outro garoto em mente. Nesse mesmo ano, ele teve sua primeira convocação para a seleção principal, em alguns amistosos. Em janeiro de 93, Roberto Carlos fez sua estreia pelo Palmeiras na vitória por 2-1 sobre o Marília. Seria o início de um período inesquecível para o craque e para o torcedor palmeirense. Com investidas à linha de fundo, habilidade notável com a bola nos pés e muita força física, o lateral ganhou a titularidade indiscutivelmente do time e caiu nas graças da torcida e da imprensa. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Verdão, aprimorou ainda mais a capacidade técnica do jovem e lapidou o lateral para ele se tornar o melhor do Brasil naquele ano. Aprendi muita coisa com Vanderlei, ele me auxiliou muito, tanto na parte técnica quanto na psicológica. Foi ele quem me ensinou a forma correta de se posicionar em campo. Além de apontar os meus pontos fracos, aprendi a cruzar e, principalmente, a marcar, pois ele vivia dizendo que eu não podia confiar só na minha velocidade, disse Roberto. Naquele ano, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, que encerrou um jejum de 16 anos.
jogando ao lado de craques como César Sampaio, Zinho, Evair, Edilson, Edmundo e entre outros. Ele finalmente estava entendendo o que era jogar em um time grande, um time de massa. A torcida já o amava, gritava seu nome sempre que aparecia. Ele já era um ícone para os palmeirenses e um canhão para os rivais. Ele mesmo dizia que aquele campeonato paulista foi um dos títulos mais importantes de sua carreira, já que a torcida estava sofrendo muito e vê-los comemorar enchia seu peito de alegria. Roberto ainda teve o privilégio de jogar a Copa América, porém seria com o time reserva, já que a seleção principal estava focada nas eliminatórias, pois Parreira estava sendo muito pressionado, a seleção não jogava bem e corria o risco de ficar de fora da Copa. Apesar da eliminação para a Argentina, o lateral estava confiante que seria chamado para a Copa de 94, mas Parreira preferiu os veteranos Branco e Leonardo. Roberto acabou vendo o tetra de casa, com a esperança de que um dia seria ele levantando aquela taça e alegrando não somente os torcedores palmeirenses, mas dessa vez seria o Brasil inteiro. Todo esse sonho de Roberto demoraria para ser realizado. Agora, vamos voltar à realidade dele. Ainda em 94, no Palmeiras, o time assumiu o protagonismo que era antes do São Paulo de Tele Santana. Então, ele começou a receber diversas sondagens de times internacionais. O PSG tentou, mas a Internazionale foi quem levou o craque. 7 milhões de euros para um lateral. Na época, foi um valor estrondoso. Em 3 anos de Palmeiras, foram 185 jogos, 18 gols e diversas assistências, e uma valorização absurda. Lembra quanto o Palmeiras pagou à União São João? Isso mesmo, 550 mil reais, e agora estava vendendo por 7 milhões de euros. Em 1995 foi um ano difícil para Roberto. Nas Olimpíadas, era titular com o Zagallo na seleção, mas após alguns jogos e indo aos trancos e barrancos, a seleção foi eliminada pelo Uruguai e ficou apenas com bronze. Na Inter, Roberto Carlos iniciou de forma avassaladora, 2 jogos e 2 gols. A torcida já estava pegando simpatia por aquele jogador que corria sem parar. Naquela época, o time da Inter não era forte o suficiente para ganhar títulos. Mesmo com boas atuações de Roberto, o time não conseguia avançar. No mesmo ano, o técnico Otávio Bianchi decidiu sair e Roy Hodgson assumiu. Mas para ele, Roberto deveria jogar de meia, posição que antes jogava quando criança. Só que Roberto já não era mais uma criança e não queria jogar no meio. Hodgson queria que eu jogasse no meio e no ataque, sendo que eu era um defensor. Para mim, é melhor ter 80 metros para jogar e correr do que 20, e eu prefiro ter espaço à minha frente para poder trabalhar jogadas. Ele me queria parado, rígido, fixo. Eu falei com Massimo Moratti, presidente da Inter, para ele solucionar as coisas, e chegou um momento em que a melhor opção era eu partir, disse o jogador. Porém, naquele mesmo ano, a Inter enfrentaria o Milan. No banco estava Fábio Capello, treinador que veria muito potencial em Roberto Carlos e rapidamente entendeu que ele não estava rendendo por não estar na posição correta. Mas aquilo não era problema dele na época e deixou para lá. Mas no início da temporada, o Real Madrid contratou Fábio como seu treinador e logo ele pensou em um nome. Roberto Carlos estava insatisfeito na Inter, queria sair. O craque chegou a falar diretamente com o presidente do clube, dizendo que não gostava de jogar no meio e por isso não estava rendendo, e que se fosse para continuar assim, preferiria sair. Em 1996, o Real Madrid ofereceu para a Inter 3,5 milhões de euros para o jogador. O clube aceitou na hora e Roberto foi para Madrid. Como é aquela frase mesmo? Ah, lembrei. O mundo não gira, ele capota. O mesmo clube que antes tinha dito que Roberto não tinha estatura para jogar lá, o queria naquele momento. No Real Madrid, Roberto Carlos seria conhecido como o maior lateral esquerdo da história e o maior lateral do Real Madrid. Na mesma época que esse craque se transferia para o Real, outro jogador se transferia para o Barcelona. Quero dizer, um fenômeno se transferiu para o Barcelona. Roberto Carlos chegou ao Real e vestiu a camisa 3 do clube, jogando em sua posição preferida, com liberdade para apoiar e defender, e num ambiente agradável, o jogador esbanjou o talento e mostrou para a torcida o que ele era capaz. Corridas impressionantes, ele fazia 100 metros em pouco menos de 11 segundos, chutes devastadores, suas bombas chegavam aos 130 km por hora. Habilidade, senso de colocação, inteligência, domínio de bola, lançamentos precisos e assistências de todos os jeitos. Com tudo isso e mais um pouco, Roberto Carlos foi fundamental para o título espanhol do Real. Já em sua primeira temporada no clube, a equipe terminou apenas 2 pontos à frente do Barcelona de Ronaldo e conquistou o título pelo equilíbrio demonstrado ao longo do torneio e por ter mantido a liderança da 14ª rodada até a última.
O setor defensivo, curiosamente, foi o ponto forte da equipe, que levou apenas 36 gols em 42 jogos. Foi a segunda melhor defesa, atrás apenas do Deportivo La Coruña. Um capítulo à parte foi o El Clássico. Agora, feche os olhos e imagine o Santiago Bernabéu. De um lado, Ronaldo Fenômeno com o Barcelona e do outro, Roberto Carlos com o Real Madrid. Que disputas foram aquelas? As torcidas travaram uma verdadeira guerra, mas no bom sentido. De ambos os lados elas gritavam as músicas e empurravam os times. Em campo, os jogadores se degladiavam em busca de um gol. Nos bancos, os técnicos quebravam a cabeça tentando achar uma maneira de acabar com o adversário. Que jogo, meus amigos, que jogo! Real Madrid 2, Barcelona 0. No Camp Nou, 1-0 para o Barcelona. Gol de Ronaldo. Falando em coisas absurdas, que tal o gol mais bizarro da seleção brasileira? Em um amistoso contra a França, o Brasil sofreu uma falta. Roberto Carlos, como de costume, pegou a bola e todos sabiam que ele chutava muito forte. Mas a bola estava a quase 36 metros de distância do gol, perto do meio de campo. Então, ninguém imaginou, ou melhor, ninguém imaginaria que ele batesse dali. Mesmo assim, o goleiro adversário colocou 4 homens na barreira. Roberto Carlos pegou distância, correu e deu sua típica paradinha. E isso aconteceu. Me diga como explicar essa curva que a bola fez. Como explicar a força que Roberto bateu? Talvez o olhar do goleiro francês, sem acreditar. O estádio ficou perplexo. O mundo ficou. Quem não ficaria? Aquele gol não foi só um gol, foi o gol mais impressionante de toda a carreira do craque e ganhou o noticiário de todo o planeta pela trajetória que aquela bola fez. O chute de trivela a 130 km por hora intrigou até mesmo os físicos, que começaram a fazer pesquisas para tentar explicar o inexplicável. Em 2010, alguns cientistas publicaram um artigo científico no qual eles faziam cálculos matemáticos para tentar explicar aquela curva nunca antes vista. Para falar a verdade, nem eu sei como fiz aquele gol. Ele foi lindo, fruto de muitos anos de treinamento e trabalho duro, mas eu nunca tentei de novo, porque sabia que não ia conseguir acertar. Ele ainda faria muitos gols épicos de falta na sua carreira. Em 21 de fevereiro de 1998, num jogo contra o Tenerife pelo Campeonato Espanhol de 1997-98 chamado Gol Impossível, quando ele foi para a bola até a linha de fundo e chutou forte quando todos pensaram que ele ia cruzar. Ela fez uma curva e enganou o goleiro Marcelo Reda. O Real, no entanto, perdeu o jogo por 4-3, mas aquele golaço deveria valer por 2. Ah, deveria. Pela seleção, naquele ano, ele ergueu a taça da Copa América e a Copa das Confederações. Ele foi eleito o segundo melhor jogador do mundo naquele ano, atrás apenas de Ronaldo Fenômeno. Em um prêmio que sempre privilegia jogadores de ataque, um defensor ser eleito o segundo é muita coisa. Isso mostrava para todos o tamanho de Roberto. No Real, ele participava de 30% dos gols do time e foi determinante na Champions para cima da Juventus, além do Mundial de Clubes, que o Real venceu para cima do Vasco por 2-1, e vinha uma Copa do Mundo pela frente. Seria a consagração dele, de Roberto e do favorito Brasil, certo? Na teoria, sim, mas na prática. A Copa do Mundo de 98 tinha tudo para ser do Brasil. O time havia vencido a edição anterior do torneio, tinha parte da base do Tetra, novos nomes e talentos enormes como Cafu, César Sampaio, Dunga, Rivaldo, Ronaldo explodindo em qualidade e, claro, Roberto Carlos. Era um timaço, com defeitos, é claro, mas um timaço. Porém, o que era para ser a Copa de Roberto e do Brasil foi, na verdade, uma tragédia. A seleção até chegou na final, por incrível que pareça. Aquele time não estava convencendo ninguém taticamente, mas os jogadores eram fora de série. Na final, encararam a França, e isso aconteceu. 3-0 para os franceses, que humilharam a maior seleção do planeta. O primeiro gol, inclusive, surgiu após Roberto falhar. Aquele lance mostrou um pouco dos defeitos de Roberto ao longo do Mundial. Excesso de preciosismo, falta de humildade e pouca objetividade. O lateral infelizmente fez o Mundial para se esquecer, mas ele ainda era jovem e tinha tempo de sobra para superar as dificuldades. A Copa de 98 foi dura para Roberto, tanto que muitos pediam para que ele não voltasse para a seleção. Ele sabia que precisaria reconquistar o público brasileiro, por isso treinou. Um dos maiores defeitos de Roberto na época era o excesso de preciosismo.
Para ele, um gol deveria ser bonito, um passe estiloso, uma jogada tinha de ser bem trabalhada, mas com a chegada de Vicente Del Bosque no Real, ele percebeu que não precisava de perfeição. Eu podia deixar a lateral esquerda só com Roberto, que ele se virava, não precisava de ajuda ali. Ele era perfeito naquela posição, disse Del Bosque após alguns meses de Real. Após passar em branco a temporada de 98-99, Roberto ajudou o Real a voltar ao topo da Europa, com o título da Liga dos Campeões de 99 e 2000, com 4 gols e participação em vários outros, incluindo os 2 primeiros a vitória por 3-0 sobre o Valência da grande final. A partir daí, Roberto viu a formação dos Galácticos, viu um por um chegar e tomar seu espaço. Grandes jogadores, craques como Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham e muitos outros. Eles ganharam alguns títulos, mas não entregaram aquilo que prometeram. Ainda assim, Roberto continuava como titular indiscutível e jogando muito. No Real, ele era quase um deus. Em 2002, 2002, o ano da Copa do Mundo, o ano do Penta. Quem você acha que jogou mais? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos? Outro? Eu não sei, eu só sei que nessa Copa todo mundo jogou muito. A seleção que por onde passava encantava com seus jogos e sua ginga. Qualquer adversário que visse isso, rapidamente, deixaria de pensar na seleção como inimiga, apenas como uma rival. Eles encantaram todo mundo. E na final? Isso aí. Saudades desse tempo? Deixa aí nos comentários. Ganhar uma Copa do Mundo eleva qualquer um de patamar. E com Roberto Carlos não foi diferente. Ele estava em outro patamar. No Real, era conhecido por todos como um dos grandes capitães da época ao lado de Raul e Guti. Todo mundo o amava. E para ser sincero, todo mundo o amava em todo lugar. A Copa de 2006 chegou e o favorito era o Brasil de novo, com um quadrado mágico, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo, além de Roberto Carlos, Cafu e Lúcio dando suporte. Só que mais uma vez a seleção patinou. Não tinha tática, não tinha formação. O Brasil era um time monstruoso, com um treinador ultrapassado que não admitia seus erros e, o pior, gostava de ser ultrapassado. No primeiro desafio de verdade, o time sucumbiu. A França, com Zidane jogando tudo e mais um pouco, venceu por 1-0 com gol de Henry. Adeus ao Brasil e adeus a uma geração vitoriosa. Era o momento de repaginar a seleção e Roberto fez parte dos jogadores que deram adeus à amarelinha. Após a Copa, o Real Madrid focou na La Liga, mas o Barça não queria que o rival vencesse. No final do campeonato, os dois times empataram com o mesmo número de pontos, saldo de gol, tudo. O desempate foi que o Real tinha vencido um El Clássico e o Barça empatado o outro. Mais um título para Roberto. Mas a era de Roberto Carlos, o maior lateral da história do Real Madrid, tinha terminado. O time fez uma homenagem gigantesca ao jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa do Real. Era o fim de uma era para todos. O próximo destino do Roberto foi a Turquia, mais precisamente o Fenerbahçe, mas não fez nada demais lá. Em 2010, aceitou uma proposta do Corinthians e voltou ao Brasil, depois de mais uma década de futebol europeu. Embora tenha feito bons jogos e até gol olímpico, Roberto foi um dos mais criticados pela torcida após a eliminação precoce na competição continental de 2011, quando o time paulista perdeu para o desconhecido Tolima, ainda na fase preliminar. Saiu do Corinthians e passou por um clube na Rússia e depois na Índia, onde se aposentou aos 39 anos. Foram 25 títulos conquistados na sua carreira. Roberto Carlos foi o maior de sua posição, um jogador inigualável, jogou muito e fez muito e merece o respeito de todos. Perto dele, poucos jogadores podem olhar com a cabeça erguida, o típico jogador que merece horas sendo falado. Esse foi Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo do futebol mundial. E aí, o que achou da história fascinante de Roberto? Escreva aqui embaixo, careca, para eu saber que você chegou até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Esse vídeo deu um trabalhinho que você não faz ideia. Fui!